Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, através da TV Tropical, Canal 7. Boa noite para Maringá e região, que nos assiste pelo Canal 15. Boa noite para Cianorte e região, que sintoniza o Canal 46. Para você, meu amigo, para você, minha amiga de Campo Mourão e região, que nesse momento está sintonizado no Canal 12, muito boa noite. E também boa noite para você do oeste do estado do Paraná, que sintoniza o Canal 33 de Foz do Iguaçu. A eleição presidencial acabou já faz uns dias aí, né? Mas, você já sabe, todo mundo já disse, a mais acirrada eleição da história da República, ou pelo menos a percepção que é a mais acirrada. E que teve campanha mais sórdida ou belicosa. E fica a pergunta para você, meu amigo, para você, minha amiga. Vale tudo para conquistar o poder? Vale tudo? Só não vale perder? Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, Clondomiro Banvarte Júnior. E ele vai comentar também algumas coisas interessantes, né? Que aqui a gente pode mostrar para você, o Giovanni mostra para a gente, ó. Matéria da Gazeta do Povo. Olha só. Após o rombo, o governo vai reduzir a meta de superávit. Ou seja, semana depois da eleição, o governo anuncia aí que gastou mais do que arrecadou pelo 5º mês consecutivo e uma quantidade grande. Será que esse dinheiro foi bem gasto? Será que não? Será que é coincidência que foi o mês da eleição que gastou-se mais? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas também sobre o ponto, o que é possível fazer numa eleição, o que é possível, que é lícito, que é ético de fazer numa eleição, e o que não é tão ético assim e acaba desconstruindo a democracia. Mas a primeira notícia que a gente traz para você hoje, também vinculada, linkada com essa questão, o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, fez um pedido para que seja realizada uma auditoria na votação do segundo turno, e fez o pedido diretamente à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O ministro da Corte, o ministro Dias Toffoli, vai decidir, está decidindo se vai dar alguma decisão remetendo o caso para análise do plenário, ou se vai descartar, se vai fazer ou não. E olha, na verdade, é mais uma história, e nas redes sociais tem muito essa conversa também, de que tem urna que votava sozinha, teve urna que o eleitor foi lá votar e já tinha votado, alguns casos inclusive confirmados. Isso são coisas pontuais que têm que ser fiscalizadas, têm que ser inclusive buscada ser solução, ou é algo que coloca em risco a lisura de toda a eleição. Será que a eleição pode ter sido fraudada para cá ou para lá? Josmar Machado, muito boa noite. Você acha que Luciano, essa eleição foi tranquila? Eu acho que foi tranquila, tirando aí os ataques entre os adversários, que daqui a pouco o professor Clodomiro vai falar para nós sobre a ética na campanha. Eu não acredito que isso daí vai resultar numa mudança, como já se diz, que a Dilma poderá nem assumir em fevereiro, que nem estão comentando. Lenda urbana. Lenda urbana. Aconteceu, sim, aconteceu. Por exemplo, no colégio eleitoral onde eu votei, chegou uma senhora que estava justamente na minha frente, ficou lá indignada porque constava que ela já tinha votado. Aí fica a pergunta, e para que serviu lá o biométrico? Pode ter sido um erro? Pode ter sido um erro, sim, isso acontece. Há mais casos. Há mais casos. Agora, não sei se o PSDB vai ter um bom resultado com essa petição, não, viu? Eu acho que o deputado Carlos Sampaio, lá de São Paulo, escorregou na maionese. Olha, eu digo para você assim, meu amigo, uma coisa, eu até não sei se na sua sessão tinha, mas eu percebi uma coisa. Eleição, principalmente segundo turno da eleição presidencial, aqui no Paraná não houve a votação para governador, ela acabou tendo a ausência dos chamados fiscais de partidos. Boa parte dos colégios, espaços que eu pude visitar no dia do segundo turno, não tinha, ou tinha pouquíssima presença de fiscais de partido. Ou seja, será que os partidos não estão conseguindo mobilizar a sua militância para fiscalizar urna por urna? Essa fiscalização também pode ter feito falta.
Tá, com certeza fez falta. Realmente é uma boa observação sua. Eu constatei também que lá na minha sessão também não havia fiscal, como teve no primeiro turno. Será que pode ser que os partidos não conseguem mobilizar? Ou também até os partidos já disseram, Paraná é só presidente? A falta de um segundo turno para governador pode ter feito isso. E o fato do primeiro turno, boa parte de quem colocou fiscais são os candidatos a deputado, né, que tem aí o mando dos partidos. Então, é algo também que a gente vai avaliar daqui a pouco se isso pode ter realmente algum tipo de influência no resultado da eleição. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho conversamos com o professor Clodomiro Banvatti Júnior, da Universidade Estadual de Londrina, falando justamente disso. A eleição foi ética, foi limpa, o resultado foi realmente aquilo que o povo queria, tudo isso depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nesta noite vamos conversar sobre a eleição, mais uma vez, e a política de uma maneira geral. Está aqui conosco nos estúdios da TV Tropical o nosso comentarista de política, o professor Clodomiro Banvatti Júnior, que é professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina. Professor Clodomiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença, ótima noite. Eu que agradeço, Luiz. Josmar, muito obrigado e uma boa noite a todos. A gente perguntava agora há pouco, primeiro, na sua percepção, essa história de tentar impugnar, tentar pedir revisão de contagem de votos, pelo que o senhor viu, tem alguma base realmente de que houve fraude ou é chororô de mal perdedor? Eu acho que isso é o chororô do mal perdedor. Agora tem um elemento interessante que é o seguinte, por que a Alemanha não utiliza a urna eletrônica? Ela não utiliza justamente por um fundamento constitucional. E esse é um elemento que perpassa um pouco a questão aqui no Brasil. Há alguns juristas que apontam que há um grau de inconstitucionalidade no uso da urna eletrônica, por um caráter muito simples. Nós não temos o acesso, enquanto cidadão, a esse voto depositado na urna. Ela fica o quê? Ela fica refém de uma tecnocracia. São técnicos que acabam tendo acesso a esses dispositivos da urna eletrônica. Portanto, nós enquanto cidadãos, partidos, não têm acesso a esse voto ali depositado. Nós não temos um grau de fiscalização em relação ao voto depositado nessa urna. Então, existe um segmento dentro do judiciário, dentro do aspecto jurídico, que aponta essa dimensão inconstitucional do exercício do voto pela urna eletrônica. E esse é um elemento, um fundamento que a Alemanha acabou não fazendo uso desse equipamento, que para nós aqui já está praticamente consolidado. Aliás, eu vou fazer aqui, puxar aqui no meu tricô. Nos primórdios da civilização,
as pessoas tinham que ter um intermediário, né, para falar com os deuses, até para saber a vontade dos deuses, né? Os deuses, né, não chegavam lá para a população e falavam assim, olha, eu quero que vocês vão à guerra, que vocês parem a guerra. Sempre tinha um intermediário. É forçar a barra demais dizer que a urna eletrônica virou também um intermediário entre a população e aquele que vai governar. Não necessariamente, pode até haver algum tipo de distorção nessa como também os intermediários de outrora também poderiam distorcer a vontade dos deuses, passando para a população aquilo que eles imaginavam que era a vontade. A urna também pode ter um viés aí meio desse lado? Ela pode ter sim, com certeza, porque nós vivemos numa época de tecnocracia. Né? O respaldo em várias esferas da sociedade, ela não é delegada à opinião pública, até porque a opinião pública ela não tem um conhecimento técnico de especialista que é de domínio de determinadas áreas. Pega, por exemplo, a economia. A economia tem uma interferência direta na vida de todos nós cidadãos. Só que nós, mesmo acompanhando os cadernos de economia, temos uma dificuldade muito grande de ter acesso à estrutura da linguagem da economia, da lógica, da racionalidade que é peculiar da própria economia. E nesse caso, a urna eletrônica também. Ela é o quê? Ela é um dispositivo que está o quê? Ela está prisioneira da tecnocracia. Veja, nós tivemos 3 horas depois do pleito a revelação. Mas essa revelação, ela é uma revelação acompanhada. Ela é uma revelação que foi feita o quê? A partir de técnicos que estavam operando dentro do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Né? E que nós temos que confiar na lisura desses técnicos. Exatamente. Então, nós temos que crer que o intermediário ele é honesto. Exatamente. Assim como nós cremos que o técnico que fala em relação à economia está dizendo que esse é o melhor caminho, nós temos um grau de confiabilidade de crença, muitas vezes, nós também temos um grau de confiabilidade em relação à urna eletrônica. É por isso que tem esse elemento dentro do judiciário que diz, olha, está faltando um pouco de constitucionalidade nesse processo, porque nós precisamos ter um acesso transparente e claro. Agora, falando em confiança dos técnicos que estão lá apurando esses votos. A gente também há de ser aqui pé no chão, que também há uma desconfiança. É um ser humano. Então, essa petição do PSDB pode ter algum fundamento também? Olha, isso está muito mais vinculado a essa disseminação pelas redes sociais e muitas vezes uma disseminação de informações não confirmadas, muitas vezes distorcidas, e que, segundo o próprio PSDB, é uma necessidade. A petição foi feita por uma necessidade de tornar isso explícito e claro para que nós não tenhamos mais nenhuma dúvida em relação ao processo. Não é questionar o resultado, mas eles estão alegando que é o quê? É tornar explícito para a população que realmente nós podemos confiar no processo. Agora, um dos ministros do TSE disse que não vai acatar, né, que isso não tem fundamento, quer dizer, a petição não teria fundamento, até porque ela não foi assinada pelo principal e pelo mais importante representante do PSDB, que seria o próprio Aécio. Ele não assinou essa petição. Até porque seria assim, muito ruim para ele passar esse recibo. Né? Exatamente. Então, se você olha durante a semana, vários caciques do PSDB estão tirando o corpo fora. Olha, eu não assinei, não tem a ver com isso e tal. Então, acho que essa petição ela não tende a prosperar dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, por outro lado, fica a questão. Nós precisamos rever um pouco essa questão da constitucionalidade, da transparência e do acesso à informação do que a urna resguarda lá dentro. É como essa caixa de Pandora, ou como você disse, né, Luiz? Esse Deus que revela aos poucos a nós mortais. Falando já da questão da revisão, é claro, o processo de construção da cidadania e também da democracia, na minha modesta opinião, ele é um processo contínuo que você não acaba nunca e que sempre vai, evidentemente, comportar aperfeiçoamento, inclusive na questão da forma de votar, enfim, tudo isso. Mas uma das coisas que a gente mais comentou aqui nas vindas do professor foi justamente a questão da forma como a eleição foi feita, a exteriorização da propaganda, que na verdade não foi só a proposta de governo, as propostas do governo desse daquele candidato, mas principalmente os ataques, né, que um e outro fizeram entre si. De qualquer forma, foi uma eleição que muitos consideram uma eleição mais suja ou mais belicosa entre dos últimos tempos, no processo da eleição para presidente. Isso acaba, o senhor já disse aqui, não constrói a democracia. Como a gente pode fazer isso? Qual o caminho que a sociedade tem para começar a cobrar mais a ética? E, ao mesmo tempo, faço uma segunda pergunta. Quem mais atacou ganhou a eleição. Ou seja, os fins justificam os meios? Essa é uma regra teórica para a política que, na verdade, tem que ser desmentida do ponto de vista prático, né?
mas a pergunta que você faz em relação à ética, eu tentaria explicar aqui de maneira muito breve, até para quem nos ouve, que tem, e foi usado agora essa semana que se passou, para tentar explicar um pouco a questão desse déficit da ética na democracia brasileira, um psicólogo americano chamado Lawrence Kober. E ele fez um trabalho na década de 70 e 80 mostrando como se desenvolve a nossa consciência moral. Pegue, por exemplo, uma criança é totalmente egocêntrica. Né? Ela vai se desenvolvendo até que ela atinge uma determinada fase na sua vida, que ela tem o quê? Ela tem um processo de interação social, ela tem um reconhecimento do outro e gera aí um processo de reciprocidade. É um plano mais ético. Até você atingir a maturidade do plano moral, que é aquele estágio em que você tem o quê? Você tem a compreensão de que você tem direitos e deveres, que nós temos uma variação muito grande na sociedade de valores, mas que acima desses valores estão os princípios. Mesmo que você pense diferente de mim, Luiz, eu tenho o quê? Eu tenho o princípio da tolerância que vai o quê? E você também, que vai regrar a nossa sociabilidade. Então isso acaba justificando um pouco o baixo teor de ética na nossa democracia. Por quê? Porque terminada a eleição, nós começamos o quê? Um ataque muito grande nas redes sociais, né, inclusive exigindo impeachment da presidente, etc. e tal, que demonstra o quê? Demonstra que a nossa democracia ainda, ela está vivendo um estágio que eu poderia chamar de nível pré-convencional. Ela não atingiu essa maturidade de que nós tenhamos o quê? Um respeito pelas regras do jogo. Ainda que eu tenha uma posição, você tenha outra, o mais importante é sim que nós defendamos as nossas posições, mas que nós defendamos dentro das regras do jogo, estabelecendo o quê? Princípios que permitam a coalizão da nossa sociabilidade. Isso me parece que está faltando um pouco no país, sobretudo nessa semana que se passou. Quer dizer, desculpa, mas na verdade está faltando o princípio, inclusive, daquele que é candidato, daquela que é candidato, e acaba, claro, norteando a sua equipe, o princípio de fazer uma campanha limpa, sem agressões. Exatamente. Sobretudo deles, sobretudo da parte dos candidatos. Né? É aquilo que nós já comentamos aqui. A política ela se vale muito mais hoje pela conquista e manutenção do poder. Vejam, nós temos uma presidente vitoriosa que, na verdade, está no poder há 12 anos, vai para 16 anos, então não é só conquista, é a manutenção do poder. Isso é uma estrutura bem Maquiavel. E deixando de lado que o elemento mais importante, que é a utilização da política como instrumento de mobilização, não só da sociedade, mas também da realização dos interesses da própria coletividade. Quando você fala da falta de princípio, podemos colocar isso, um exemplo como o Sarney, que fez campanha para Dilma e votou no Aécio? Exatamente, isso é uma falta de coerência com princípios, porque de certa forma, os princípios são revelados pelo ato humano. Né? Não é a fala que nos norteiam do ponto de vista ético. O que norteia o ser humano do ponto de vista ético é o quê? É a sua ação em correspondência com aquilo que ele fala, com aquilo que ele pensa. Isso é o quê? É uma demonstração de ausência absoluta de ética. Eu falo algo e esse algo ele não está o quê? Referendado pelo meu ato. Então isso é uma demonstração de que nós temos o quê? Uma deficiência de ética nesse comportamento. A situação do Sarney só veio comprovar uma coisa que já sabemos há vários anos. Sarney não tem ética nenhuma, né? E não só Na isso, minha opinião, né? Não só ele. Não só isso, não sei se os telespectadores viram, essa semana o Sarney escreveu um artigo longo na Folha de São Paulo, onde ele demonstra todas as mazelas da política brasileira, como se ele não fosse co-participante e até um dos que contribuíram para gerar essas mazelas na política brasileira. Aliás, esse é um ponto que eu gostaria da sua colocação, da sua análise. É algo que chama a atenção. E eu vou usar um exemplo aqui, mas eu quero colocar bem claro que com isso eu não estou aqui questionando resultado nenhum. Mas a presidente Dilma, cujo partido está sendo acusado de pilhar a Petrobras, né? E aqui eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia, está aqui, ó, na Gazeta do Povo. Polícia Federal suspeita que 36 milhões da refinaria do Paraná foram usados para pagar propina. Ou seja, há já denúncias sérias, ou seja, é consistente, não é conversa mole. E, ao mesmo tempo, a presidente Dilma, no seu discurso de agradecimento à nação, fala que vai combater de forma dura a questão da corrupção. Professor Clodomiro, a gente vive um tempo que o político, a pessoa que vai até o nosso eleitor, ele fala uma coisa e faz, muitas vezes, não estou dizendo que é o caso dela, bem claro, mas muitas vezes vai com um discurso na televisão, nos meios de comunicação, mas a prática é outra. É falta de ética? Exatamente. Quando você tem o quê? Uma postura que não corresponde com o que você fala, você tem o quê? Uma dissociação entre o argumento e a ação. E é justamente nessa dissociação que a gente tem o quê? A perda da confiabilidade. E a confiabilidade é o elemento que agrega uma relação ética.
Quando você perde a confiabilidade, você está perdendo o quê? Esse elo de ligação entre a fala e a ação. Você está perdendo o combustível da ética. E isso fica muito evidenciado. Por exemplo, toda a crítica, por exemplo, feita pela Dilma em relação ao Aécio no plano da economia, na terça-feira nós tivemos o quê? O aumento de juros. Né? Então, são ações, até você dizia anteriormente, previsíveis, ok, mas essa previsibilidade está dissociada do discurso. Né? E isso demonstra o quê? Uma ausência de compromisso, uma ausência de geração de confiabilidade, não só para o eleitor, mas também para o cidadão que espera agora o que? Uma política de governo daquela que foi eleita. Né? E na questão do juros, ela bateu muito, que o Armínio Fraga ia subir os juros, ia causar desemprego, ia causar um problema sério, e fez justamente isso. Pior, né? Também está aqui na Gazeta do Povo, a gente coloca aqui também, o governo anunciou, logo depois da eleição, que gastou demais. Né? Que gastou demais e já tem aí, gastou quase 5 vezes mais aquilo que tinha sido o maior gasto da época, e está aqui com um déficit de mais de 15 bilhões em setembro. É o pior resultado desde 2001. É o pior resultado da economia. O governo gasta demais. Isso também entra no pacote de vale tudo? De certa forma, sim, né? São informações represadas no período pré-eleitoral e que acabam agora o quê? Se manifestando pós-eleição. Então sempre tem o quê? Ainda que haja uma expectativa de que coisas boas não virão depois das eleições, há essa frustração em relação ao discurso e ação. Né? O eleitorado ele começa o quê? Ficar receoso em relação à confiabilidade depositada nas urnas, e isso não se reflete nas ações tomadas pelo governante logo em seguida. Né? É realmente um grande problema para a nossa realidade, porque é uma deficiência da ética, como nós já dissemos, mas é também o quê? Uma frustração da confiabilidade. Sobretudo, a confiabilidade, que é um elemento que se constrói, né, numa relação mais permanente, mais durável. E isso vai o quê? Ele vai se extinguindo ao longo do tempo. Para a gente encerrar esse bate-papo, podemos dizer que o eleitor, ou até a sua opinião, não vou nem induzir, o eleitor da Dilma, que de um lado percebeu-se a esquerda caviar, né, os antigos de direita, mas que hoje estão defendendo a esquerda, e de outro, a população que teve aí uma ascendência social, ou que é beneficiado, que tem aí bons motivos para defender esse governo. Esses dois extremos estão preocupados se o governo gastou demais ou se o juro subiu? Na verdade, eu acho que esses dois polos eles estão preocupados ao votar com interesse muito mais pessoal. Aquele que teve ascendência de manutenção do que teve, né, dos seus ganhos econômicos, e também aqueles que, por outro lado, já estavam vinculados a uma estrutura ideológica partidária de manutenção das próprias conquistas verificadas ao longo do período. Então, como eu já disse aqui numa outra ocasião, essa eleição foi marcada um olhar do eleitor no futuro, mas o futuro sendo que visto pelo retrovisor da história, avaliando dois legados de governos que marcaram o PSDB e o PT. Né? Então é uma tentativa de o quê? De avançar, mas sem perder os ganhos já conquistados, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social. Então, professor, pensando no futuro, como o senhor falou agora, no futuro olhando pelo retrovisor, essas atitudes da presidência, aumentando juros, já anunciando o aumento da gasolina, superávit, não pode prejudicar o PT na próxima eleição? Olha, pelo que se via já no período pré-eleitoral, eram medidas que o governo tomaria após a eleição. Seja vencedora Dilma ou Aécio, são medidas do plano econômico, sobretudo no campo dos especialistas da economia, apontando que seriam medidas necessárias. E além do mais, o PT só vai ser, digamos assim, ele só vai obter bons resultados nessa próxima gestão se ele conseguir fazer com que a economia volte a crescer. Que não há possibilidade de você realizar ações do ponto de vista social da parte do governo se você não tiver desenvolvimento econômico. E a economia está parada. Então o grande desafio agora é tomar medidas amargas para que a economia possa dar um sinal de sobrevida e realmente que nós tenhamos um novo desenvolvimento aí econômico a partir desses anos, a partir do ano que vem, para que isso possa de fato dar fôlego para que o PT mantenha a bandeira das conquistas sociais. Mas também, num minutinho para a gente encerrar, se o PT também conseguir fazer o país crescer, a economia ficar bem também, aí acabou. Acabou em que sentido? O PT vai ficar perpetuamente. Isso é uma questão que a gente vai resolver em 2018, né? Mas eu creio que agora, com essa polarização,
a tendência do PT trabalhar muito mais porque ele sabe que o país está dividido. E há uma probabilidade muito grande de que, se nada acontecer nesses 4 anos, eles não tenham a chance que tiveram agora em 2014. Eu vou ter que encerrar, nosso prazo está acabando, mas olha, eu quero deixar aqui indicado uma próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor Clodomiro no próximo programa. O resultado, segundo a Gazeta do Povo, do mapa da divisão de 2014 é exatamente igual ao de 2010, não mudou nada. Onde ganhou o PSDB em 2010, ganhou de novo, às vezes por uma diferença menor, e às vezes por uma diferença menor também ganhou o PT. Nós vamos conversar no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, obrigado, Josmar, e uma boa noite a todos. Querido, muito obrigado pela presença, uma ótima noite para você. Obrigado igualmente, uma ótima noite para você, professor, e para todos os nossos amigos que nos assistem pela CNT. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, muitíssimo obrigado pelo carinho, da sintonia, da audiência. Que Deus abençoe muito a sua família e você, é claro, nesta noite. Te dê um ótimo dia amanhã. Nós voltamos amanhã às 23h30 aqui na Rede CNT. Tudo de bom. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.